Avançando então para a lição do domingo, nós começamos com o título Os Dois Maiores Mandamentos. É interessante que o autor, creio que ele foi muito feliz na inserção desse texto. Eu vou aqui localizar na minha Bíblia, Mateus 22, onde vamos encontrar aqui dos versos 34 ao verso 40, minha Bíblia traz como subtítulo o grande mandamento. Então, o intérprete da lei se aproxima de Jesus, diz aqui o verso 35, para o experimentar e faz a seguinte pergunta, verso 36 do capítulo 22 de Mateus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus, citando Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, afirmou Jesus. E ele continua, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. O intérprete da lei pergunta a Jesus qual era o grande mandamento. E ao Jesus responder, ele menciona o amor a Deus e o amor ao próximo. E ele termina o verso 40 dizendo o seguinte, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O verso 37, que Jesus se refere ao amor a Deus, extraído de Deuteronômio 6, verso 5. O amor ao próximo, do verso 39, extraído de Levítico 19, 18. E esta resposta de Jesus, ela nos faz pensar bastante, especialmente na afirmação que aparece no verso 40. Destes dois mandamentos, colocando os dois numa mesma posição, dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos, como mencionei, foram extraídos do Antigo Testamento. E agora o autor traz, para ilustrar esta realidade, o autor traz a história do jovem rico. É uma história muito linda, que aparece nesse mesmo Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 19. É um dos textos preferidos dos pregadores que gostam de falar sobre as histórias de Cristo nos Evangelhos. Eu mesmo amo essa história, gosto de pregar sobre ela, e há muita coisa bonita acerca da história do jovem rico. E uma menção interessante é que ela vai acontecer exatamente após aquele momento de Jesus com as crianças. Eu acredito que a cena de Jesus com as crianças, ela mexeu com o jovem rico, enterneceu o seu coração, o encorajou a se aproximar de Cristo. Na verdade, um dos evangelhos diz que o jovem foi correndo até ele e perguntou, mestre, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus menciona alguns dos mandamentos. Jesus respondeu, só existe um mandamento. Se queres ser bom, entrar, guarda os mandamentos. Esse é o único caminho. E ele respondeu, olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus, então, ele perguntou, quais mandamentos? Jesus disse, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus cita os mandamentos que estabeleciam relacionamento com o próximo, a partir do 5º mandamento. E ele disse, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha infância. E Jesus, então, olhando para ele, e Marcos diz que ele o amou antes de dizer isso, eu gosto dessa menção de Marcos, porque antes de Jesus deixar qualquer recomendação para o jovem rico, ele o amou. E essa recomendação foi feita em profundo amor. Sabe, irmãos, às vezes nós nos enchemos de coragem e queremos dizer certas verdades para as pessoas, mas descoladas, separadas do amor. Nada do que nós dissermos a quem quer que seja, separado do amor que temos por aquela pessoa, vai produzir efeito. E Jesus disse, olha, você quer saber então o que falta para você? Uma coisa falta para você, vai e vende tudo que você tem. Aquele jovem rico retirou-se triste porque ele possuía muitas propriedades. Olha que coisa impressionante. Ele acreditava que observava todos os mandamentos, que ele já cumpria. Ele até tinha acerca de si uma imagem
uma imagem fortalecida, positiva, de que era um guardador dos mandamentos. Por isso Jesus não cita nenhum mandamento da primeira parte da lei, só os da segunda parte da lei. E ele se retira triste porque quando Jesus diz a ele a necessidade de vender as suas propriedades, e eu tenho pensado nisso e tenho procurado entender o que Jesus quis dizer, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue. Foi exatamente isso. Não era uma palavra simbólica. Jesus disse, vai. E Ellen White nos ajuda a entender isso aqui no livro Desejar Todas as Nações, página 416, quando ela diz o seguinte. Produção, reproduz aí para nós, por gentileza. Sua elevada posição. Ele era um príncipe, era um líder. E os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Suas posses, suas propriedades eram como que um bloco instalado no seu coração, onde não havia espaço para nenhum outro tipo de amor, porque se houvesse espaço para o amor a Deus, haveria espaço para o amor ao próximo. E isso nos faz pensar na nossa experiência cristã, na nossa profissão de fé. Nós afirmamos que amamos a Deus, nós professamos guardar os seus mandamentos, mas de que maneira isso pode ser provado a nós? Amando a Deus sobre todas as coisas, como respondeu Jesus, e amando ao próximo como a nós mesmos. Não há separação. E sabe, irmãos, nós precisamos ser tocados por Deus para que o amor ao próximo seja tão significativo para nós como é o amor a Deus, para que as nossas ações em relação ao próximo sejam tão fortalecidas como nós entendemos e imaginamos que sejam as nossas ações em relação a Deus. Os 2 maiores mandamentos. Como é que nós estamos posicionados em relação a isso? Como o nosso amor a Deus pode ser medido e verificado se não for pela maneira como nós nos relacionamos e amamos ao nosso próximo? E dessa maneira pomos um ponto final na lição do domingo.